Fala, Gui. Tudo bom, André? Bem, e você? Como é que tá? Qual é o assunto hoje? O que você tem para me mostrar? Mais lagos? Não. Hoje nós vamos falar dos aquários. Aquários, vamos lá. Bom, Gui, Ecosys, lagos ornamentais. Agora, Ecosys, aquarismo, para a turminha lá de casa é uma novidade, mas o que quase ninguém sabe é que vocês começaram no aquarismo, né? Me conta a partir dessa fase. Sim, nós começamos... o primeiro lago que a gente fez, na verdade, foi um filtro de um aquário de grande porte. Naquela época não existia tecnologia de bombas silenciosas, então nós não conseguíamos fazer um filtro dentro de casa. Então nós fizemos alguns lagos na área externa para poder fazer a filtração. E foi um sucesso os lagos. As pessoas gostaram mais dos lagos do que em si do aquário que estava montado. Sim. E a gente viu um bom mercado, um mercado pouco explorado na época, um mercado virgem. E a gente começou a trabalhar com esse mercado e desenvolveu uma tecnologia dentro das piscinas naturais, dos aquários e dos lagos. Hoje vocês são uma referência em lagos ornamentais e em piscinas naturais, justamente porque vocês têm esse diferencial, né? Vocês tratam o projeto do cliente como realmente um projeto pré-concebido, né? Vocês estudam, tem um planejamento, né? A Ecosys, ela é uma empresa que ela possui inúmeros profissionais, né? Sim, eu sou engenheiro, nós temos um veterinário que toma conta das plantas e peixes, nós temos um designer que faz toda a parte de layout, nós temos um arquiteto, temos um químico que faz toda a parte química da água, nós temos um especialista em mergulho, porque hoje a gente está fazendo muito resorts, então toda a parte de planejamento das piscinas naturais, quantas pessoas podem entrar, quais os tipos de animais, tudo isso é planejado. Então, dentro do nosso histórico, sempre foi projetos que têm um DNA da concepção, né? Sim. A partir do início, nada de ficar fazendo remendo, né? Essa não era a nossa política. Claro. E esse é o grande diferencial que eu vejo hoje da Ecosys Aquarismo e das outras empresas de aquário. Na verdade, infelizmente no Brasil ainda, o aquarista, ele encara isso como um hobby, como uma coisa que ele vai fazendo, vai desenvolvendo, daí ele conhece uma outra coisa, ele aplica, ele conhece uma outra técnica, ele aplica, só que essa técnica não dá certo no aquário dele, ele muda. É aquela coisa meio empírica, né? Tentativa e erro. Eu acho que todo hobby sofre um pouco com isso. A maior dificuldade que nós tivemos quando criamos a empresa foi porque você, quando mexe com o hobby das pessoas, muitas vezes as pessoas querem fazer por si só. Sim. Mas nunca conseguem o resultado que uma equipe profissional pode gerar. Verdade. Um exemplo disso é a fotografia. Todo mundo se acha fotógrafo, tiramos As fotos câmeras hoje com as digitais câmeras hoje. digitais e tira 50 fotos para sair uma. Mas quando você pega um fotógrafo de renome, você olha a foto e fala assim, tem um diferencial, tem uma alma naquilo. Sim. Eu acho que é a mesma coisa nos nossos projetos. Isso tem que ter um diferencial, que é o olhar do profissional, a forma com que isso é pensado, os tipos de pedra, o estilo em relação à casa, tudo isso é pensado. Esse aquário, por exemplo, ele foi criado para ser o ponto central da casa. Ele está aqui no... Ele é de entrada. É verdade. Né? A hora que você entra, ele faz a divisória de tudo. Então, assim, ele tem um maior impacto. Então, ele não poderia ter nenhum fio, não pode ter bombas internas, não poderia ter nada aparecendo. Então, todo o cuidado foi, planejado com todo cuidado para que a gente não tivesse que fazer nenhum tipo de intervenção após. Então, falando assim, mas se eu precisar de mais circulação, já está previsto espaço para mais circulação. E se eu tiver mais iluminação, já tem previsto espaço para mais iluminação. Na verdade, não é um aquário que tem plano B, né? Tem plano B, C, D, E, F. Isso. Está tudo já pré-determinado. Tudo é pré-determinado. Então, nós temos a parte de ar condicionado internamente, nessa parte interna aqui, ele é condicionado para manter sem umidade, para você não ter uma maresia no ambiente, não interferir nas coisas ao redor aqui. Sim. Então tudo no entorno não é só o aquário. Qual a interação que ele tem com o meio ambiente? Claro. Né? Nós não podemos aqui um piso de travertino, não podemos ficar derrubando água nesse piso. Então nós temos que pensar como vai ser feita essa manutenção.
Sim. Qual o acesso que nós temos? Como a gente pode fazer? E falando no acesso, né, o que o pessoal lá de casa deve estar achando é que aqui a gente tem os SAMPs, e na verdade os SAMPs estão no piso inferior, ou seja, é totalmente planejado dentro desse contexto do projeto da casa. Sim, aqui nós temos somente as tubulações e os controles de emergência, que aqui a gente pode parar qualquer bomba do aquário, caso a gente tenha um problema, obstruiu uma saída, teve algum problema, a gente vê um transbordamento, um peixe preso numa sucção, a gente tem como desativar ele aqui em cima. Mas é uma emergência. Uma emergência. Mas você tem uma casa de máquinas lá, um laboratório lá embaixo, onde você tem toda a parte funcional do aquário, SAMP, skimmer, etc., tudo lá por baixo. Todos os equipamentos ficam no andar de baixo, numa sala programada para isso, onde todos os equipamentos foram projetados para o espaço interno. E mais um detalhe que é muito interessante e significativo nesse projeto, na minha opinião, Gui, eu queria que você comentasse sobre isso. Nós estamos com esse aquário há quanto tempo montado aqui agora, fazendo essa ciclagem? Esse aquário ele foi previsto 3 meses de ciclagem. 3 meses, mas eu sei que nós temos aqui um quarentenário onde todos os corais que já foram pré-determinados, pré-escolhidos para esse projeto de locação, fixação, etc., eles já estão, a maioria deles já está sendo trabalhado, já está sendo quarentenada também, é verdade? Sim, nós temos 3.000 litros de quarentena aqui, onde a gente recebe os corais, fazemos as mudas e tiramos qualquer tipo de problema que possa ter, qualquer praga, como eptásia, algumas algas, macroalgas que podem ser pragas. A gente vai retirar tudo isso, montar as peças e introduzir no aquário somente as peças já preparadas para esse aquário. Uhum. Então nós já estamos quarentenando esses animais há algum tempo. Aqui nós estamos fazendo uma esterilização por potencial redox. Nós subimos o potencial redox a 700. Nossa. E mantemos em 700 por alguns meses, para que a gente tenha qualquer esporo, qualquer coisa que tenha aqui nessas algas, ele vai ser eliminado para a gente começar o aquário realmente com tudo do zero. Bom, tem muita coisa para mostrar ainda, né? Vamos lá. Então a gente vai continuar no próximo bloco, não sai daí. Queria agora que você me falasse mais do projeto, das peculiaridades desse projeto, como por exemplo esse layout, ele já está pré-determinado e eu acredito que tudo aqui tem um porquê, tem um motivo. Sim, aqui todo esse layout de rochas ele foi feito para que a gente tivesse patamares já pré-determinados para cada espécie que vai ser colocada. Sim. E essa fixação, para que isso fique muito firme, foi feito colunas de acrílico na própria estrutura do aquário. Já está fundido na estrutura. Fundido na estrutura e ele sustenta fisicamente essas rochas. Essas rochas todas estão presas com pinos nessa estrutura de acrílico. Isso que eu ia te perguntar, essas rochas não tem perigo de cair nada, está tudo fixado, soldado nessa coluna de captação. Tudo fixado e soldado, mesmo porque no aquário de acrílico ou no vidro, se uma rocha dessa cai contra o vidro, gera riscos permanentes. Acidente, né? Então a gente, não vai quebrar o vidro, mas vai riscar. Sim. Então a gente tem que trabalhar com isso de forma muito fixada, para que a gente possa depois entrar nesse aquário por cima, porque para alcançar aqui embaixo com 1 metro, você tem que entrar dentro do aquário, não tem como... E já é programada essa manutenção de tanto tempo, vai ter que entrar um técnico aqui dentro. Já é programado, inclusive o volume de água que uma pessoa entra aqui, ele é calculado, esse volume vai ter que entrar no SAMP lá embaixo. Eu, por exemplo, não posso, que eu acabo com o volume aqui, né? Vou transbordar o aquário, né? Temos que fazer o estudo. Mas me fala uma coisa, essa captação, eu estou vendo que o design, o layout dessas torres está muito interessante. Eles estão inclinados, levemente inclinados e tal. Está bem natural. Só que você fez a captação inclinada para isso também. Sim, todas as captações, nenhuma segue uma linha de prumo. Porque quando a gente trabalha com prumo, as pessoas têm uma tendência de olhar e enxergar a estrutura embaixo disso. Ela identifica. Quando você trabalha inclinado, isso disfarça o que está por trás. É muito interessante. E a borda, ela sofreu um polimento, a gente vai fazendo com que toda essa borda ela fique completamente nivelada para que essa água ela caia e forme um funil. Esse funil, ele vai fazer um isolamento acústico. Eu vejo porque, primeiro, todos os lados caem, né? A água cai ali dentro e você não ouve barulho. Se a gente abrir aqui,
você pode perceber que a água está caindo 1 metro de altura e nós temos um barulho muito suave. Muito. Nossa. Num aquário comum isso seria uma cachoeira, né? 1 metro de altura de queda faria um barulho... Nossa, impressionante a diferença térmica lá de dentro. Lá é muito frio, né? Sim, aqui nós temos um sistema de condicionamento de ar que faz com que a gente não tenha umidade, para que a gente aumente a vida útil das nossas luminárias e para que a gente tenha uma sobrecarga menor em relação ao sistema de chillers. E passando agora então para essa parte do substrato, eu vejo que a gente não tem um substrato usual aqui, né? É aquele body bottom que a gente usa aqui? Isso, o body bottom é um bloco, né? A gente não trabalha com substrato solto. Esse é um conceito mais... tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Nós sempre gostamos desse tipo de sistemas que dão perenidade. Inclusive ele dá muito mais fixação para os corais, não dá? Sim, você tem um aquário mais perene. Porque quando você tem um aquário com uma certa camada, chega num certo ponto que a gente tem a necessidade de fazer uma remoção, uma sifonagem, uma remoção parcial para não ter anaerobiose, acúmulo de materiais orgânicos. Nesse caso, toda a sujeira ela vai parar no sistema de filtração, não vai ficar acúmulo no fundo do lago. E do lago, olha, no fundo do aquário. E aqui no fundo do aquário nós teremos uma forração com corais. Então eles vão ter onde se fixar, o que não vai acontecer em substrato solto. Tá. E eu vi que você abriu ali, o sistema de iluminação é todo em LED, Gui. Sim, aqui a iluminação é da AI e nós fizemos um sistema de controle de iluminação no qual a gente trabalha, a altura dela é regulável para que a gente possa ter acesso para fazer a manutenção e depois a gente voltar e deixar na altura necessária de trabalho do sistema. São 18 unidades dessa? São 3 blocos de 6 unidades, no qual a gente tem todos eles são computadorizados, eles trabalham ligados a um computador, no qual ele vai fazer simulação de passagem de nuvens, luz de luar, iluminação de raio, todo tipo de iluminação que você tem hoje no aquarismo que já é difundido internacionalmente, né? Sim. Bom, eu quero ver agora a parte de corais, é possível? Vamos sim, nós temos uma área de quarentenas, vamos descer para lá para você poder olhar o que vai vir para cá. Vamos para lá, Gui. Aqui eu já estou num lugar que eu gosto mais, Gui. Me conta um pouquinho desse laboratório aqui. Na verdade aqui nós fizemos um quarentenário, no qual todos os animais que vão ser introduzidos naquele grande aquário, eles passam por aqui. Aqui nós temos alguns corais já selecionados, espécies mais difíceis de se encontrar, a gente já está reproduzindo ela aqui. Mais raras e mais tal. raras. E alguns animais que vieram do aquário, esse proprietário tinha um aquário menor na outra residência. Então os corais que ele gostava, que ele quis trazer, ele trouxe para cá, nós estamos recuperando, tirando a pitásia, tirando planária, seja lá o que tiver, quarentenando aqui para a gente poder introduzir no aquário tudo livre de qualquer tipo de praga. Legal. E é interessante, porque eu estou vendo aqui, a gente tem aqui só os corais, né? Ali a gente tem uma outra estrutura que está vazia por enquanto, mas ali vocês vão fazer o quê? Lá vai ter um quarentenário de peixes. Nós temos os peixes, nós vamos ter 2 quarentenas, são 2.000 litros para corais e 2.000 litros para peixes. Tá. E aqui você tem toda a estrutura, skimmer, chillers, iluminação, etc. Nós temos toda a estrutura que tem no aquário lá de cima. Só que aqui as bombas são externas, são turbeles, eu posso mudar a posição delas, aqui não é o mesmo coral que vai estar sempre no mesmo local. Claro. Então a necessidade de cada coral muda. Então a gente tem as plataformas, a gente tem os plugs que a gente cola nos plugs e põe nas bases e a gente vai fazendo as mudas, né? Aqui temos todos os testes de nutrientes, né, que a gente vai fazendo todo o controle da qualidade de água. E aqui é onde a gente produz água para fazer água salgada, que esse aqui é um sistema integrado de filtração, no qual a gente tem pré-filtro, carvão, filtro de polimento, filtro de extra-polimento, vai para osmose reversa e depois a resina mista para tirar o fosfato. Ou seja, a gente tem aqui uma filtragem... 100%. Nossa. E aqui é tudo automatizado, é só você abrir a torneira que ela vai começar a produzir. O pressurizador ele identifica a pressão. Eu vi que a gente tem uma boia ali, então quer dizer que baixou o nível, precisou da água, ele já automaticamente ele já funciona. Vai entrar automático. A ideia nossa é automatizar ao máximo o sistema para que não tenha uma pessoa direto aqui. Né? Então nós temos iluminação, reposição de água, tudo automatizado. Então aqui é uma estrutura
que vocês, após povoarem aquele aquário, ela vai ser mantida sempre, porque vai ser o backup de quem cuidar desse aquário. Sim, essa estrutura ela tende a existir até para a gente poder fazer um manejo como se fosse de um aquário público. Claro, essa é a claro, ideia. claro. Um peixe começou a brigar lá, a gente precisou tirar um peixe, ele vai vir para cá. Nós temos um problema, um coral que teve algum problema, ele está sofrendo com a iluminação, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente traz ele para cá, faz uma nutrição, entra com zooplâncton, entra com o que precisar. Então a ideia é que a gente tenha realmente uma estrutura como de um aquário público, né? Em que a gente tenha o quarentenário funcionando aqui e o aquário de exposição lá. E fora isso, tem a casa de máquinas que fica logo abaixo do aquário, que é o que a gente vai ver depois do próximo bloco. André, essa aqui é a nossa casa de máquina. Uau! Ela é um pouco reduzida, mas na verdade pelo número de equipamento que tem aqui dentro. Sim. Né? Esse aqui é onde entra todo o nosso controle de parte elétrica. As bombas estão todas monitoradas aqui. Isso. Aqui as bombas cada bomba tem o seu inversor individual. Aqui eu controlo a rotação e a potência de cada bomba. As bombas são todas da Royal. São da Royal Exclusive. Aqui nós temos duas bombas que trabalham no Ocean Motion, que fica nessa parte superior. Elas é um circuito fechado, então não tem perda de gravidade. Sim. Eu tenho duas bombas que trabalham aqui no SAMP, que eu já vou mostrar para vocês. E uma bomba que vai tocar os skimmer e chiller. E só fazendo um link, aquele painel que você me mostrou lá em cima, embaixo do aquário de emergência, ele para essas bombas lá de cima. Isso. Então você não precisa correr aqui embaixo. Essas 5 bombas podem ser desativadas lá de cima. Então, e obviamente essa bomba que está com só com 70 watts de potência é a que está tocando o skimmer e o chiller. Isso. Essa bomba ela vai tocar 4.000 litros por skimmer, 4.000 litros por chiller, 8.000 litros por hora. Sim. As outras estão tocando em torno de 20, 22 mil litros por hora. Tá. E aqui esse é um sistema fechado que tem quatro entradas, né? Isso. Aqui nós temos essa captação capta de uma daquelas torres lá de cima. Certo. Ela passa por esses pré-filtros e aí ela retorna por 4 Ocean Motions. Cada Ocean Motion tem 4 saídas. Certo. Então nós temos 16 saídas no meio daqueles recifes de corais. Certo. Nós temos 16 saídas que vão se alternando, fazendo a... E aqui através desses registros a gente também pode controlar a vazão deles. Normalmente a gente faz a vazão na rotação, para não gastar energia. Tá. Esses registros servem de manutenção, a gente fecha os registros para poder extrair esse corpo que é um pré-filtro. Esse pré-filtro visa, se você captar, por exemplo, cair uma pedrinha na captação, ele não vai quebrar o rotor da bomba. Perfeito. Tá? Segunda coisa, esse equipamento aqui, ele vai lá dentro do SAMP, nós temos 2 equipamentos desses, o equipamento da Coral Enzuken. É filtragem biológica. É filtragem biológica. Ele vai cheio de mídia uma mídia filtrante para fixar as bactérias. A gente inocula as bactérias e aí todo o sistema de micronutrientes da Coral Enzuken ele é adicionado no sistema. Qual a vantagem desse sistema? É o sistema hoje que dá a melhor cor para os corais. Ele consegue fazer com que cada coral tenha a sua cor natural mesmo. É muito legal esse sistema, a gente trouxe ele para o Brasil e estamos trabalhando com 2 peças dessas. Esse é para 2.000 litros. É isso que eu te perguntar, para 2.000 litros cada uma, nós temos aí 4.000 litros aproximadamente. Isso, esse é o filtro automatizado. Tá. Esse cara aqui que você está vendo é da Royal Exclusive. São 4 tanques para dosagem de nutriente. Certo. Então, na verdade, aqui entram as mangueiras da bomba dosadora, que vai fixar daqui e a bomba dosadora vai injetar no sistema que vai mandar direto. Vale lembrar que ele não está funcionando porque a gente ainda está na fase de ciclagem, ainda não há necessidade de dosar nenhum nutriente lá, muito pelo contrário, né? Isso, a gente na verdade está oxidando tudo que tem lá e aí a gente vai começar com esses nutrientes, provavelmente daqui uma semana ou 2 a gente já está entrando com a ciclagem. Legal. Esse cara aqui ele produz 30 litros por hora de água deionizada. Ele é um sistema que ele tem o mesmo sistema que você viu lá, ele tem um pré-filtro, um filtro e a membrana da osmose reversa aqui. E aí ele passa por um filtro retificador que está aqui embaixo, que é um filtro de inox de resina mista. Ó, que nós temos 20 litros de resina mista para retirar todo e qualquer traço de fósforo, o que você quiser. E ele joga para o SAMP.
isso vai jogar para o SAMP, que tem um abastecimento automático, vai abastecer. Aqui o sistema vai usar um osmolator, Ok. para poder controlar. Esse aqui é o chiller. O chiller tem uma serpentina de titânio aqui e toda a parte de troca de calor é feito fora. Tem Ele condensador e chiller split. evaporador. É um sistema split. Que o rendimento é muito melhor, trabalha muito menos esforçado, né? Isso, e a vantagem que a gente tem de a gente não ter calor no ambiente, porque é que acontece? Normalmente o chiller ele aquece o ambiente que ele está, ele acaba transferindo calor para o SAMP. Sim. Né? Todos esses aquários que estão aqui atrás de você, na verdade, muita gente me pergunta se isso são quarentenas ou são... Na verdade, esses tanques aqui são tanques para fazer água salgada e fazer o abastecimento automático. Aqui nós temos... É água de reposição. Reposição. Nós temos Mas o acabamento, né, o material acrílico com essas tampas... É tudo da Royal Exclusive, feito sobre encomenda para o tamanho. Sim. E a vantagem desse sistema é que aqui nós vamos ter uma bomba dosadora que ela vai trocar 1% da água do aquário por dia. Então ela vai trocar esse 1% por dia linearmente. Vão ter troca parcial constante. Constante. Tá? E aí, agora eu quero ver esse bichão aí, que é o Sim, esse aqui é o sonho de qualquer aquarista, né? 2,10 m de puro Sanders. Isso, a Sanders é a líder mundial nesse tipo de equipamento, né? Então nós temos aqui 2 circuitos de água, um circuito de água externa, esse é o circuito interno que lava com água salgada. Então ele tem um filtro na parte de baixo que pega a própria bomba do skimmer e faz essa lavagem do cano interno. E esse aqui faz a lavagem da parte externa com água doce. Então ele lava primeiro a parte interna, depois a parte externa, e essa água já vai embora para o esgoto e o seu copo de filtro está sempre limpo assim. Mas Gui, isso obviamente, quando a gente faz essa operação, gera um desequilíbrio no skimmer, certo? No nível da água. E eu estou vendo ali que ele tem ele faz essa correção automaticamente. Sim, aqui embaixo é o meu target, que seria o meu alvo, que é a altura que eu programei ele para funcionar. 1,28 m. E aqui é a altura da coluna d'água interna que está lá agora. Quando eu mexo, essa coluna d'água sobe, tá vendo? Aí ela vai pegar, ela vai se ajustar sozinha para poder não ficar produzindo aquele monte de espuma da desregulagem. E aí ele vai ajustar, e aí a hora que ele voltar à normalidade, ele vai se ajustar a essa coluna que eu pré-programei e vai manter tudo funcionando. E para encerrar, nós temos aqui o ozonizador. Esse ozonizador injeta dentro do Sanders, o Sanders é de plexiglass, ele aguenta o ozônio. Esse tem apenas 1 grama de ozônio, que são 1000 miligramas, e ele está regulado aqui, ó, nós estamos com quase 700 milivolts na regulagem. Esse sistema ele tem funcionado muito bem aqui para nós, a gente vê que ele consegue manter, se a gente quiser mais que 700 ele mantém, com 1 grama só. É aí que eu vejo, a qualidade alemã, quando eles falam que é 1 grama de produção, é 1 grama mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria te agradecer essa aula que você nos deu hoje, esse tempo e profissionalismo da sua empresa, e esperaria de verdade que as pessoas que nos assistiram, principalmente os empresários do nosso ramo, encarassem o nosso mercado com a seriedade que a Ecosys tem tratado o nosso mercado, com essa excelência no planejamento e todo esse carinho que vocês têm com o nosso aquário. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer poder mostrar o nosso trabalho, e você não pode esquecer do convite para mergulhar na piscina natural. É verdade, mas esse daí a gente vai deixar para o próximo episódio, ok? Ok. Nesse episódio nós mostramos para vocês um novo conceito da Ecosys em encarar o aquarismo, com planejamento, com processo, com muito profissionalismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André Longarço e esse foi mais um episódio do Aquarismo, na sua 4ª temporada.